Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso OTZ Academy, terceira temporada. Eu tô aqui hoje com o Neto Coelho. E aí, Neto? Altas expectativas, Richard, porque o assunto, querido publisher, você não pode perder por nada nesse mundo. Então, simbora, porque o conteúdo tá de qualidade. Bora lá! E se você já é publisher profissional e tem a sua operação já estruturada, você precisa ficar com a gente para poder entender um pouquinho mais sobre o que nós vamos falar hoje. Porque hoje a gente vai falar de uma parada que pode proteger a sua receita de oscilações no mercado e ainda por cima fazer você ganhar mais. Nós estamos falando do quê? Regras de preço no Google Ad Manager. E mais do que regra de preço, vamos falar da estratégia por trás disso. Então vamos explicar primeiramente o que são os tipos, como usar e, claro, te mostrar bons exemplos de como configurar essas belezinhas. Vamos começar pelo começo, já diria o poeta. O que são regras de preço? Regras de preço são estratégias dentro do Ad Manager que determinam o valor mínimo ou valor-alvo que um anunciante precisa pagar para exibir um anúncio no seu site. Ou seja, você deixa de aceitar centavinhos por seus blocos premium e começa a ditar as regras do jogo. E isso te dá mais controle e ajuda a valorizar o seu inventário. O publisher que não seta a regra de preço corretamente está literalmente deixando o anunciante comprar pelo mínimo que ele está disposto a pagar. Agora vamos falar sobre os tipos de regra de preço. Richard, nos ajude nessa, por favor. Neto, existem 3 tipos principais de regra de preço que nós vamos entender cada uma delas aqui agora. A primeira é Floor Price, ou preço mínimo. Você define o valor mínimo que o anunciante precisa pagar por CPM. A vantagem desse tipo de regra é que ela garante um piso de receita e evita lances muito baixos. Logo, a desvantagem pode ser que as impressões não preenchidas aumentem um pouco. A segunda é a Target Price, ou CPM desejado. Nessa, você define o valor ideal que deseja por CPM. O Google tenta manter esse valor médio ao longo do tempo. A vantagem é maior equilíbrio entre monetização e volume de impressões. Logo, a desvantagem pode ser que você não atinge o valor exato sempre. Essa regra é a recomendada como ponto de partida para você evitar grandes perdas, principalmente se houver aumento de não preenchidos. E o terceiro, preços otimizados pelo Google. O sistema define automaticamente com base no histórico e concorrência. A vantagem é que você tem automatização e rapidez na gestão. Já a desvantagem, você tem menor controle manual desses preços. É que cada um, ele tem a sua função. E o segredo está em saber qual usar e quando usar. Antes da gente cair nos exemplos, vamos falar um pouquinho de estratégia, Neto. Se o seu site, ele está recebendo tráfego e vem de diversas formas, por exemplo, países, localidades diferentes, fontes diferentes, com blocos de anúncios variados, aí você vai aplicar a mesma regra para tudo? Acho que não. Claro que não, né, cara? A resposta é não, meu amigo. Criar boas regras de preço é entender o cenário e desenhar a estratégia certa para ele. Dá para combinar várias camadas, como por exemplo, por URL, por país, por bloco e até por origem de tráfego. Sabe que dá até pra gente combinar as UTMs para criar regras específicas por fonte de tráfego? Isso vale ouro, publisher. Claro. Vale também lembrar que você pode criar regras por bloco de anúncio. O bloco que mais entrega rende mais. Vamos devagar. Não adianta sair criando regra sem olhar o que você vai fazer. Isso pode prejudicar de um jeito, meu amigo. Eu vou te ajudar. Vem comigo. Ó, primeiro você tem que avaliar se a tua taxa de correspondência, a PMR, aquela que a gente falou já nos vídeos passados, está subindo ou descendo. Isso vai mostrar o quanto o seu inventário ele está sendo aproveitado. Uma média recomendada, lembrando, é recomendada, não necessariamente é o que vai tratar no seu site ou no seu blog. Não necessariamente é uma regra pautada, mas o que nós recomendamos é que primeiramente ele tem que ter uma taxa acima de 60%. E para ter uma performance melhor, o que a gente sempre vai querer buscar são aquelas métricas, aquelas taxas de correspondência programática ou PMR que a gente já explicou, acima de 90%, chegando aos 100%. Se tiver nessa faixa, aí você começa a brincar mais ainda de regra de preço. E Neto, sabe o que é interessante? É nessa hora que o jogo vira. Mas assim, ô Richard, é importante ter um pouco de atenção. Ao analisar as métricas antes de definir uma regra, observe o eCPM de solicitações, ou RPM, que também já comentamos aqui. E não apenas o eCPM médio de impressões que normalmente é visto. Isso mostra o real valor do seu inventário. Outra dica, faça testes. Ah, mas vai cair. É teste. Você está no mercado que ele tem essa oscilação. O marketing digital é isso. A frase que eu sempre passo é: marketing digital é teste. Você não pode definir se uma coisa vai dar certo ou não se você não tentar, tá? Mas sempre tente fazer por teste. Mas
um ponto importante. A regra de preço é uma regra sensível. Ela é uma taxa sensível. Então, qualquer coisa, qualquer alteração que você for fazer por lá, ela vai prejudicar ou vai desenvolver o seu inventário. O que nós recomendamos é você aguardar 3 dias para você modificar essa regra de preço, seja mudando o valor correspondente a essa taxa, seja mudando qual que é a regra que você vai utilizar, tá? Então, presta muita atenção, porque qualquer movimento errado pode dar ruim. E vale lembrar, né, pessoal, menos ansiedade e mais paciência, né, Neto? Tudo que a gente fala em relação ao Ad Manager é sensível, são dados, uma base de dados muito grande. Então, para que ela possa se adequar àquela regra, exige esse tempo. Agora sim, vamos para a parte prática. E como é que a gente cria uma boa regra de preço dentro do GAN? Richard Silva, como que eu faço isso? Bora, eu vou te mostrar agora 2 exemplos de estratégias bem diferentes, inclusive. O mais importante é te explicar aqui quando e por que usar cada uma delas. O primeiro exemplo é sobre a regra de preço floor price, preço mínimo. Imagina que você tem um blog de culinária. Seu inventário é premium, com várias páginas de receita bem posicionadas no Google, que recebem tráfego constantemente, de alta permanência em tempo de usuário. Aquele conteúdo evergreen, ou aquele conteúdo perpétuo que a gente pode falar também, ele continua performando bem, mês após mês. Exatamente, Neto. E esse tipo de página tem alto valor para o anunciante, porque entrega atenção, tempo de tela, baixa rejeição, é um inventário nobre. Maravilhoso. E nesse caso, qual seria a regra de preço que faz mais sentido aplicar lá? Neto, aqui faz sentido a gente aplicar então o floor price. Então, pensa comigo, a gente cria uma regra de $3. Aplica elas aonde? Nas páginas com alto tempo de sessão, baixa taxa de rejeição, que é aquele temido bounce rate. Só um parênteses, tá? Esses $3 que nós temos aqui é um exemplo. Não vai, pelo amor de Deus, chegar lá no seu site, entrar... O TZ falou que $3... Manager, coloquei $3, é o sucesso do ROI. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos usando como exemplo só para ser um pouco mais prático. Mas sim, todo um estudo que você deve fazer, analisa como que foi a performance dos últimos dias em relação ao seu ECPM, em relação ao seu RPM, e aí você vai chegar numa métrica, num valor que faça valer a pena a qual regra de preço você colocar e qual valor você deve colocar. Beleza? Vamos continuar então a partir daqui. Então vamos lá. Só entra no leilão quem paga esse valor ou mais, não é mesmo, Richard? É isso aí. Se não bater o preço, a gente não vende. Por quê? Esse espaço tem qualidade. Esse é um espaço que merece um valor à altura. Você vai vender o teu espaço por preço de banana? Se ele vale um morango, por exemplo? Não vou mesmo. Mas e o resultado? Bom, se a gente mantiver os anunciantes premiums, o valor médio por impressão sobe e o inventário fica ainda mais valorizado. Agora nós vamos para o segundo exemplo e nós vamos mudar o cenário, Neto. Pensa que você tem um site que traz tráfego fora do Brasil. E nesse site você vai aplicar agora o Target Price. Imagina que você recebe bastante tráfego dos Estados Unidos, Canadá, por exemplo, via dispositivos móveis. E esse tráfego com as campanhas também variáveis, você faz uma marcação diferente de UTM. Como que a gente pode fazer isso? Ô Neto, então esse site tem tráfego pago, volume alto, mas que pode ter comportamento mais instável, é isso? Isso, exatamente. Nesse caso de um site que tem todos esses filtros, digamos assim, se eu uso um floor price ou um preço mínimo, né, que chama, muito alto, pode prejudicar demais. No caso dessa situação que a gente está conversando, o modelo de ECPM ideal ou Target Price é o melhor caminho nessa situação. E aí você vai aplicar dentro dos filtros. Você vai separar por país, você vai segmentar pela origem, você vai segmentar até pelo dispositivo que está sendo utilizado. Ô Neto, então quer dizer que Target funciona como uma referência para o leilão, é isso? Isso, exatamente. Ele não trava quem paga menos, mas ele favorece quem paga mais. Sim. Ele mostra para o mercado que esse inventário tem valor, mas sem fechar portas para os lances mais baixos. E nesse caso, Neto, qual foi o resultado? O resultado nesse caso tende a ser o quê? Um CPM mais elevado, um bom volume de preenchimento e mais controle sobre a monetização do seu tráfego, que seja internacional, onde você colocou esse filtro. Então, vamos fechar com um resumo. Então, Neto, se o inventário é premium, use o floor price para proteger o seu inventário. Se o foco é manter preenchimento, use o target price, porque isso orienta o leilão. Em outras palavras, o que a gente pode falar assim? Se você tem uma taxa de correspondência boa, vai no valor mínimo, cara. Segue nessa linha, que é perfeito. Se você quer melhorar a taxa do seu ECPM, mas você não tem um PMR, uma taxa de correspondência muito bacana, vai no Target Price até você atingir esse patamar. Depois, você espera para tentar fazer essa troca.
Em resumo é isso. Show. Simples, direto e inteligente. Boa parte da estratégia está em entender o valor de cada página do seu site e usar a regra certa na hora certa. É isso aí, Neto. Bora aplicar então e escalar, porque a monetização não para. Lembra daquele publisher que deixou na otimização do Google? Deixou ele automatizar sozinho? Por favor, publisher, não faça isso, tá? É uma dica que a gente dá. Tenta você ter o controle do que você vai gerir dentro da sua regra de preço. Moral da história, se você não controla o seu inventário, o mercado controla por você. Então, se você quiser proteger o valor do seu inventário e ainda aumentar os seus ganhos, comece a usar as regras de preço com estratégia. É isso aí. Então, se esse conteúdo foi valioso para você, eu convido você a deixar o seu like, comentar aqui embaixo qual regra de preço você aplica ou se você não aplica e venha conhecer mais do nosso canal, se inscrevendo aqui também com a gente. E vale lembrar, inscreva-se no nosso canal, ative o sino, porque vem muito episódio bom aí do nosso OTZ. Eu falei isso agora? Eu literalmente falei Então isso. tá falado. Então o que mais que falta falar? Manda um abraço. Fala pra fazer o contato com a gente. Um abraço. Eu falei pra se inscrever no canal. Fala pra fazer um contato com a OTZ. E para você, publisher, que tá conosco até o fim desse vídeo, quer saber mais, quer aprender mais sobre como colocar essas regras na prática lá dentro do seu Ad Manager, conecta com o nosso time, que a gente vai ter um prazer de te ajudar e te apoiar nessa jornada.